Boa noite, pessoal. Meu nome é Fernando Fernandes. Bem-vindos ao canal Expresso Excel. Acabei de receber uma pergunta de um inscrito. O nome dele é Marcelo. E ele pôs a pergunta no vídeo que eu postei no final de semana. Boa noite, Fernando. Como eu percebi, pelos seus vídeos você faz o que você quer com o VBA. Pois os códigos que você escreve para replicar nas células as fórmulas que você quer medir o desempenho são muito bem bolados. Beleza, parabéns, obrigado. Pensando nisso, eu gostaria de tirar uma dúvida. Existe como criar uma função no VBA que retorne o nome da planilha anterior a que estiver ativa e outra que retorne o nome da posterior? Obrigado. Sim, tem sim. Eu até já avisei. Vou gravar um vídeo agora. Eu já gravei um que ficou ruim. Estou gravando outro. Então ele agradeceu aqui. Está ansioso esperando esse vídeo. Então vamos logo ao que interessa. Eu coloquei aqui o exemplo da aplicação. Eu tenho a planilha anterior, a planilha ativa e a planilha seguinte. E tenho aqui uma função que eu criei chamada planilha anterior, recebendo um parâmetro, planilha ativa, recebendo um parâmetro, e a planilha seguinte. Eu usei nas três planilhas. A planilha anterior, no caso, como estou selecionado com a primeira planilha, não existe uma anterior, não há planilha anterior. A planilha seguinte, ele está verificando, existe a planilha anterior, que é a planilha 1, existe a planilha atual, que é a planilha 2, existe a planilha seguinte, que é a planilha 3. E na próxima planilha 3, ele identificou que a anterior é a 2, a atual é a 3 e a seguinte não há. Como que eu fiz isso? Eu escrevi essas três funções. Quando nós escrevemos funções no VBA para que sejam utilizadas no Excel, nós a chamamos de UDF. Eu vou escrever aqui do lado. UDF. Grandão. Aqui, ó, para vocês poderem ver bem. UDF significa User Defined Function. O que é uma User Defined Function? Funções que a gente escreve no VBA ficam disponibilizadas para usar nas células do Excel. Por que User Defined Functions? Quando nós vamos usar uma função, dentre tantas que existem no Excel, normalmente a gente vem aqui no Tudo, nas mais recentemente utilizadas. Um dos itens é o definidas pelo usuário. E lá eu criei algumas versões, uma ruim e uma boa de cada uma delas. A ruim eu não vou explorar hoje porque eu quero que esse vídeo saia rápido. Depois eu mostro como é que é a ruim e por que ela é ruim. Se eu não tivesse criado funções no VBA, essa categoria não existiria. Ela só existe quando a gente cria funções lá no VBA. Elas costumam aparecer aqui se você as cria públicas. É interessante você eventualmente continuar assistindo os vídeos. Eu vou mostrar uma técnica para que esses nomes desapareçam daqui. Cancelando aqui, eu vou agora mostrar para vocês o que foi criado. Alt F11 para entrar no VBA. Então temos a primeira rotina, que é a função planilha ativa, recebendo uma célula como parâmetro, e esse parâmetro é do tipo range. E o retorno é do tipo texto. Essa é a assinatura da minha função. Eu declarei um objeto do tipo planilha e eu declarei que essa minha função vai ser volátil. Eu não vou entrar no detalhe por que volátil, mas eu vou resumir. Quando eu declaro que ela é volátil, eu falo calcule sempre que você puder. Até mais do que o necessário. Mas ele está sempre recalculando essa função. E eu não vou explicar a razão agora. Vou sim. Quando a gente não deixa volátil, ele não recalcula. Você precisa disparar o recálculo e nem sempre ela está na fila de recálculo do Excel. Tem alguém gritando lá na rua, deve ter sido gol. Então, tornando volátil, eu forço o recálculo dela sempre. Eu garanto que ela está sempre no modelo de decisão do que tem que ser recalculado. Se não está volátil, você aperta F9 e ele não recalcula porque não está na fila do recálculo. Eu determinei que a planilha é o pai da célula que você passou como parâmetro. Assim eu consigo garantir que você não está de fato dependendo da planilha ativa, e sim dependendo da planilha onde a fórmula está escrita. Então eu peguei qual que é o nome da planilha ativa e joguei no nome da função. Então eu forcei o retorno da função e matei o objeto. Por que eu mato o objeto? Porque minha mãe sempre me ensinou, e faz parte da nossa educação,
Quando você entra no banheiro, você limpa o banheiro quando você sai. Você opta por deixar mais limpo do que estava quando você entrou. E eu levo isso para minha vida. Como assim? Eu acabei de setar um objeto do tipo planilha, sujei a memória. Então, quando eu finalizo todas as minhas rotinas, eu limpo a memória, matando o objeto, setando ele para ser nada. E dessa forma eu garanto, então, que essa, que é a planilha ativa, funcione. F2, Enter, e traz o resultado para mim. Alt F11. Agora vamos para a próxima função, que é a planilha anterior. Assim como na função anterior, eu recebo um parâmetro do tipo intervalo, do tipo range, e devolvo uma string. Toda função tem por definição no Excel isso, tanto lá fora nas células quanto aqui dentro. Uma função ela abre e fecha parênteses, podendo ou não receber parâmetros e sempre devolvendo um resultado. Eu determinei um objeto do tipo planilha. Eu falei, essa função é volátil, ou seja, tem que ser recalculada sempre. Instanciei meu objeto planilha falando que ela é o pai da célula, ou a mãe da célula. Verifiquei aqui se o índice da planilha que foi passada pela célula for 1, não existe uma planilha anterior. Que índice é esse? É simples, né? Você deve ter, se você mexer um pouquinho com o VBA, quando a gente escreve worksheets 1.name, um exemplo aqui, isso aqui é a ordem das planilhas. A 1 é a primeira. Se você falar me dá a 2, vai dar planilha 2. Isso dá a ordem, é o índice da planilha. Então eu verifiquei se o índice da planilha é 1, então diga que não há planilha anterior. Porque não tem mesmo, não tem nenhuma planilha do lado esquerdo dela. Agora, se for diferente de 1, vamos no senão. Planilha anterior recebe. Essa aqui é a parte mais legal, é aqui que está a grande sacada. Eu estou pegando dentro deste arquivo, qual planilha que eu quero? Eu vou passar um índice. Que índice que eu vou pegar? O índice da planilha que veio através da célula, que se transformou em planilha, pegando o índice dela, subtraindo 1. E daí eu trago o nome dela. Então aqui eu falei planilha anterior é igual ao nome da planilha que tem um índice igual ao índice que veio menos 1. Então, voltando para lá, essa é a planilha anterior. No caso dessa, não existe, porque o índice dessa planilha é 1. Quando eu venho para cá, planilha 1 é a planilha anterior, porque o índice dessa planilha é 2, o índice dessa planilha é 1. Então ele conseguiu identificar que existe uma planilha do lado esquerdo e trouxe o nome dela nessa função. E voltando lá no VBE, indo para a próxima função, Ctrl seta para baixo, é isso? Eu tenho a função planilha seguinte, que também recebe um parâmetro. Você percebe que são todas elas iguaizinhas. Todas, só são duas. Eu declarei um objeto do tipo planilha, disse que a função é volátil, instanciei a planilha falando que a planilha é o pai da célula. Nesse caso ele devolve exatamente a planilha onde aquela célula está. Identifiquei se o índice da planilha que foi passada como parâmetro é igual ao total de planilhas do arquivo. Se for igual, eu já determinei que não existe uma planilha seguinte. Se for diferente, eu falei, então me dá qual planilha, o nome. Eu quero que você pegue dentro desse arquivo uma planilha que vai ter esse índice aqui. O índice da planilha onde a fórmula está, mais 1. Assim ele consegue devolver o nome da planilha seguinte. E daí, como eu fiz nas outras duas, eu limpo a memória, assim como a gente limpa o banheiro. Se ele está sujo, limpa para usar, limpa depois que usa, sai, deixa tudo limpinho. Eu sujo a memória, no fim eu limpo a memória. Então, voltando aqui, eu tenho planilha anterior funcionando, planilha ativa funcionando e planilha seguinte funcionando. E aí, para brincarmos, estou aqui com a planilha 2 ativa e eu vou mudar o nome da planilha 3 agora. Qual é o nome da planilha 3? Vai ser teste da última planilha. Olha só que legal.
Na planilha 3, a planilha ativa já mudou de nome aqui na fórmula. Ele só mudou porque é volátil. Ele não teria mudado se não fosse. Ah, mas é só apertar F9, recalcula. Ele recalcula o que está na fila de recálculo, porque células foram alteradas. Mudando o nome da planilha, não entrou na fila de recálculo. Ele não atualizaria. A planilha 2 já está enxergando aquela com um nome novo. Se eu mudar aqui mesmo o nome da planilha 2, vai mudar agora Nova Plan 2. Aí atualizou sozinho ali, porque é volátil, mais uma vez. E já atualizou do outro lado. Tá vendo? A anterior é a Nova Plan 2. Então eu quero chegar aqui na planilha 1 e vou referenciar essa célula e vou arrastar para baixo. E aí eu vou também fazer um outro teste, que é referenciar na planilha 3. E vou arrastar isso aqui para baixo também. O que está todo mundo enxergando? Coisas diferentes. Isso aqui é a visão na Plan 2. Vou escrever assim, tá? E aqui a visão lá na Plan 3. E aqui a visão a partir da Plan 1. O que eu vou fazer agora? Eu vou malandramente mudar o nome da planilha 1 para planilha de base, por exemplo. Percebe que a planilha 1 ela é anterior na planilha 2 e na planilha 3 ela não tem nem que existir. Você viu como foi simples? Eu vou disponibilizar esse arquivo em algum lugar, eu vou deixar o link para vocês poderem baixar. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, clica no joinha. Se você quiser continuar aprendendo Excel baseado em perguntas feitas em fóruns, e-mails, da forma que tem chegado as perguntas, acompanhando o meu canal, clica no se inscrever. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau.